No Brasil, pelo menos um diplomata do Itamaraty era um agente. Os documentos russos classificaram o Brasil como um dos 5 alvos prioritários para operações na América Latina após 1974. A quinta e última etapa do plano soviético, executado via Cuba como delatado por Yan Sejna, era planejar e preparar sabotagem em escala mundial. O plano previa que isso ocorreria no prazo máximo de 1972, apenas 18 anos após começarem a planejar. A operação foi declarada muito exitosa e de baixo custo. Em 1987, 3 anos antes da formação do Foro de São Paulo, um desertor do governo da Nicarágua, país governado por membros do Foro, disse que aquele regime ainda usava drogas contra os Estados Unidos. Nas suas palavras, é uma forma de guerrear e também traz lucro. 2 desertores militares cubanos, o Major Florentino Aspillaga e o Major Antônio Rodrigues, confirmaram que isso ainda estava ocorrendo até pelo menos o final da década de 80, quando desertaram. Em 89, traficantes colombianos confessaram culpa, com evidências em vídeo, de como a ditadura cubana auxiliava o narcotráfico. Eles afirmaram que uma taxa iria para Fidel Castro, que logo em seguida fundou o Foro junto a Lula. Se o que Sejna diz é verdade, e tudo indica que é, até hoje, milhares de pessoas e famílias tiveram suas vidas destruídas por drogas e crimes violentos ligados a grupos terroristas, sem sequer saber que, na verdade, esse era o objetivo, parte dos métodos revolucionários da extrema esquerda na América Latina e do movimento comunista internacional. Sejna diz que a estratégia começou a operar efetivamente em 1960. As Farc passaram a atuar formalmente em 64, garantindo santuários para atividades ilícitas e inserindo a Colômbia na indústria de drogas em escalas industriais. O tráfico de cocaína explodiu com o enorme consumo no Rio e em São Paulo dos anos 60, consolidando o trânsito da droga no Brasil para países desenvolvidos. Em uma década, após o início alegado do plano soviético, um negócio dito de fundo de quintal, que era o da cocaína na América Latina, se tornou uma indústria multinacional altamente organizada. Nos anos 80, cartéis controlavam redes de processamento, laboratórios, aeronaves, pontos de transbordo e armazéns. A taxa de homicídios de São Paulo, segundo um dos principais jornais do Brasil, se manteve constante em cerca de 5 para cada 100 mil habitantes por 4 décadas, mesmo com o aumento da população. Em 1968, o número era mais que o dobro, chegando ao patamar que a OMS considera epidemia de homicídio. Em 1984, a taxa era 8 vezes maior. Entre 65 e 68, assaltos a banco aumentaram 37 vezes. Roubos subiram 166%. A maconha no Brasil raramente era vista em muitos círculos sociais em 1950, mas entre 69 e 71 disparou, citada como rotineira na alta sociedade carioca, junto de glamorização e influência cultural dos narcóticos, através de intelectuais e artistas. Na fronteira dos Estados Unidos com o México, os 850 quilos dessa droga confiscados em 62 já eram várias toneladas em 65. A baixa histórica de violência de 3 décadas dos Estados Unidos se reverteu. Entre 60 e 80, a taxa de homicídios mais que dobrou e quase todas as categorias de crimes violentos cresceram: estupro, assalto, latrocínio. Desde a época em que Sejna alega o início desse plano, nações inteiras parecem ter se tornado reféns de redes de corrupção sistemáticas, não muito diferentes das concebidas na estratégia comunista, e em uma inferência possível a respeito. Logo antes das eleições, a revista Veja e outros veículos trouxeram à tona relatos de fontes primárias, ainda pendentes de provas, de que haveria laços entre crime organizado e políticos brasileiros. Quando nós falamos desses grandes grupos criminosos, nós falamos da sua aliança com partidos. Há certos partidos que têm alianças com certos grupos criminosos. Isso, para muita gente, parece um escândalo, mas isso é uma meta. Essa é a própria essência da esquerda. It's a perfect tool for revolution, because revolution is about destroying the existing social order so that a new one may be imposed. So it's no surprise the communists would be heavily involved in the drug trade.
it's basically at the top levels. If your government is heavily corrupted and dependent on narco money, they're not going to be fighting communism. You know, they're getting their drugs from the communists. They are going to roll over to the communists. They're going to make as much money as they can, then hopefully get out of the country before the revolution. That's what they'll try and do. So it corrupts business, politicians, media figures, and those who are not corrupted are too scared to stand against it. So there's no opposition. Nobody's going to stand against these people because they'll kill you or they'll kill your family. So these whole countries are taken over, and they are basically now tools of the communists. You know, Mexico is now basically a tool of the communist movement, which is why it's allowing hundreds of thousands of illegal immigrants to go through its country every day to flood the American border, because they take drugs, they bring in terrorists, and it's part of the revolution to destabilize